Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre múltiplos e divisores de um número, na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre números primos e números compostos. Vamos ver quais as características destes dois grupos de números. Para isso, vamos antes ver a teoria. Números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores. O número 1, que é divisor de qualquer número, e o próprio número. Já os números compostos são números maiores que 1 e possuem mais de dois divisores. Para entender como funciona essa regrinha, ou essas duas regrinhas, nós vamos classificar estes números aqui em números primos ou números compostos. Percebam que nesta sequência de números não apareceu o número 1, pois ele não é nem um número primo, nem um número composto, visto que a condição mínima é de que seja dois divisores, ou 1 e o próprio número. Portanto, o número 1 não é primo. O nosso segundo número, obedecendo a sequência, nós temos o número 2. Vamos ver quantos divisores tem o número 2. Começando pelo número 1, que divide qualquer número, depois nós temos que o número 2 divide pelo próprio 2. Portanto, podemos afirmar que o número 2 é um número primo. Já o número 3, podemos afirmar que ele divide pela quantidade 1 e depois ele só divide pelo número 3, dando uma divisão exata. Assim, o número 3 também possui apenas dois divisores, também é um número primo. E o número 4? O número 4 divide por 1, como ele é par, ele divide por 2 e o número 4 divide pelo próprio número, que é a quantidade 4. Percebam, temos 1, 2, 3 divisores. Portanto, o número 4 é considerado um número composto, já que ele tem mais do que dois divisores. A quantidade 5, o número 5, divide pelo 1 e pelo próprio número, o número 5, tendo apenas dois divisores. Dois divisores, temos então que o número 5 é um número primo. E o número 6? 6 é um número que divide por 1, como ele é par, divide por 2, sabemos que ele também divide por 3, e pelas regras da divisibilidade, como divide por 2, divide por 3, também dividiria por 6, que no caso é o próprio número. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4 divisores. 6, então, é um número composto. E o número 7? O número 7 é um número que divide por 1 e pelo próprio número. Sendo assim, 7 é um número primo. Então, esta é uma maneira de descobrirmos quando o número é primo ou o número é composto, verificando os seus divisores. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 2. Utilize o crivo de Eratóstenes e circule os números primos na lista de números a seguir. Eratóstenes foi um matemático grego que viveu cerca de 230 a.C. Nesta lista de números, nós vamos riscar, então, os números que não são primos, já que pediu para circular os números primos. Como sabemos, 2 divide apenas por 2 e por 1. Na sequência, nós vamos observar que nós vamos ter o número 3, que também é primo, mas nós vamos manter em análise os múltiplos do número 2. Todos os múltiplos do número 2 nós vamos riscar dessa lista. Vamos riscar o 4, o 6, o 8 e 70. Riscamos todos os números múltiplos de 2. Agora, então, nós vamos circular o número 3, que é um número primo, já que divide apenas por 1 e por 3, e vamos riscar todos os múltiplos de 3. Como já riscamos o 6, agora nós vamos riscar o número 9.
E vamos utilizar a regrinha de divisibilidade. Para saber se o número é divisor por 3, basta somar os algarismos que compõem este número. Se a soma for um número múltiplo de 3, esse número também é múltiplo de 3. Próximo número múltiplo de 3 é o número 15 e 69. Bom, agora que nós já circulamos o número 3, que era número primo, e riscamos todos os múltiplos do número 3, que não são primos, nós vamos então circular o número 5 e riscar todos os múltiplos de 5. Como os que terminam em 0 são pares e foram riscados, só nos sobraram os com final 5. Nosso próximo número primo, o número 7. Múltiplo de 7, apenas o número 49, que ainda não foi riscado. Depois do número 7, nós vamos ter como número primo 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 e 67. Era isso. Na próxima aula vamos ver a fatoração de um número. Até lá!